Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos, professora de Administração da UFPE, e o nosso tema de hoje é letramento racial. Conversaremos com Rosa Maria, arte educadora. Rosa, muito bem-vinda ao programa Realidades. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Queria pedir para você primeiro nos dizer quem é Rosa e nos falar um pouco da sua trajetória. Primeiro, eu queria agradecer a Bárbara pelo convite, a Rádio FM Universitária pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esse tema que para mim é muito importante, eu acredito é muito importante para toda a sociedade. Bem, eu sou Rosa Maria, eu sou arte educadora maranhense, uma mulher preta nordestina. Nasci lá em São Luís, numa ilha chamada Upauaçu. Eu sou neta de Sebastiana e Maria de Jesus e sou filha de Maria de Fátima e Pedro Barros. Sou mãe de Maria Sucena e Abiayala. Moro aqui em Recife, já vai fazer 8 anos esse ano que eu moro aqui. Também sou coordenadora do movimento Waldorf Antirracista. Sou atuante no movimento preto, na pedagogia Waldorf. Pesquisadora, arte-terapeuta também e professora fundadora do Jardim Aroeira, lá em Olinda, e coordenadora pedagógica. Muita coisa, né? Às vezes eu vou esquecendo, aí vai puxando na memória e vai chegando. A gente que é mãe geralmente faz muita coisa mesmo. Então, eu queria pedir para você explicar para a gente o que é essa proposta de letramento racial, né? O que significa, a que ela se propõe. Bem, hoje estou trabalhando com rodas de letramento racial, que eu digo que é uma sensibilização para a conscientização, que é um processo pessoal, né? Essa conscientização acontece da pele para dentro, então essas rodas são um momento de nós conversarmos sobre o letramento racial, sobre o racismo estrutural, o racismo institucional, conhecer um pouquinho da história do Brasil, né? Como é que se formou, como iniciou esse processo da estrutura racista, observar como o racismo ele atua em diferentes culturas, em diferentes países, e também olhar para a educação, né? Como cada adulto diante de uma criança é um educador em potencial, as rodas elas dão esse lugar prático de um sul, de como nós, enquanto adulto, podemos agir para trabalhar nessa luta antirracista, para buscar uma cura social. Então, acredito que o letramento ele é importante para todas as pessoas, independente se é professor, mãe, pai, amigo, avô, tio, tia. É como se nós fôssemos todos analfabetos no aprendizado de como lidar com pessoas que têm culturas diferentes da nossa, né? E estamos num país multicultural, que é o Brasil. Então, é super importante você saber lidar com as diferentes culturas, não necessariamente tomar para si, mas é super importante saber respeitar as diferentes culturas, né? Saber olhar para o diferente nesse lugar do respeito, basicamente. A proposta de letramento racial é mais para que faixa etária? É para adultos? É para jovens? Para crianças? Eu acredito que as rodas que nós temos hoje, ela está tranquila para adolescentes e para adultos, né? São falas super importantes, mas ao mesmo tempo com um linguajar bastante acessível para todos, né? Como eu disse, eu acredito nessa proposta é importante para todas as pessoas, principalmente as pessoas brancas, né? Que são as pessoas que racializam as pessoas não brancas, é a comunidade branca. Então, seria ótimo se todas as pessoas brancas fizessem o letramento, se entendessem o seu papel no organismo social, como são vistas, né? Entenderem seus privilégios, entenderem alguns conceitos. Você falou da questão você comparou com uma alfabetização, né? Então, as pessoas é como se estivesse aprendendo a ler, só que em relação a outro tema. Isso. O que é que acontece que a gente, no Brasil, chega à idade adulta com tanto desconhecimento sobre um problema que é tão presente na nossa realidade, que é o racismo? Veja, Silvio Almeida, ele acredita que a educação é uma das principais responsáveis pela reprodução do racismo.
Então, eu acho que na nossa geração, a gente não ouvia muito falar sobre racismo. Quando nós íamos para a escola, não havia essa problematização, pelo contrário, né? Nós líamos literatura de Monteiro Lobato, por exemplo, que hoje nós já sabemos que é um autor super racista, né? Outro fato importante, além da escola como reprodutora do racismo, é que o racismo é estrutural, né? Então, ninguém escolhe, num primeiro momento, ser racista, né? Nós somos educados, desde pequenos, a sermos racistas, porque estamos numa sociedade que é racista estrutural. Então, está na nossa cultura, está entranhado na gente, né? Desde que nós começamos ali a ter o primeiro pinguinho de eu, que é ali por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, que é quando a gente começa a se observar como um ser independente, que é quando a criança para de falar dela na terceira pessoa e fala dela mesma na primeira, falo eu. Desde aí nós já começamos nosso processo de formação de identidade, né? Então, tudo que eu simpatizo, eu coloco na minha caixinha da simpatia. Tudo que eu antipatizo, eu coloco na minha caixinha da antipatia e assim vou construindo minha identidade todos os dias. Né? Hoje nós estamos ainda nesse processo de construção de identidade, todas as pessoas. E aí, quando a gente começa a construir essa identidade, nós já estamos inseridos nessa sociedade racista. Então, aos pouquinhos, eu já vou ali colocando, por exemplo, minha bolha social vai se formando só por pessoas brancas. Se eu estudo numa escola particular, a grande maioria das pessoas que eu vou ver são, nos cargos de poder, pelo menos, nos fatores positivados, são pessoas brancas. O gerente do meu banco é uma pessoa branca. Geralmente, os protagonistas de filmes que eu vou ver no cinema são pessoas brancas. Então, eu vou formando uma identidade, uma representação de mundo, uma representação de sociedade que é aceitável. E quem é que eu vejo em outros cargos, em outras atividades, por exemplo? Quem é que eu vejo fazendo lanche na cantina da minha escola? Geralmente uma pessoa negra. Quem é que eu vejo recolhendo lixo reciclado na rua, né? De lixeira em lixeira, geralmente é uma pessoa negra. Quem é que eu vejo trabalhando nesses trabalhos, digamos assim, do terceiro setor? São pessoas negras. Então, isso tudo vai formando uma subjetividade. E para a criança, essa subjetividade está ali se formando, não só a subjetividade, mas ela está amalgamando, né, o seu ser adulto, as observações, colocando nas caixinhas. Então, essa construção ela vai se dando dessa forma e nós vamos naturalizando. Então, se por um lado tem toda uma parcela da sociedade que está ali formando os traumas, por ser excluído, por não ser socialmente aceito, forma do cabelo, o nariz ou a boca não estarem em um padrão estético, né? E esse padrão ele é eurocêntrico, esse padrão é um padrão colonizador, né? É um padrão violento. E aí todo mundo que está fora desse padrão ele não é socialmente aceito ou ele é aceito de uma determinada forma. Então, desde pequenininho, a gente vai construindo e vai normalizando. E aí, quando chega na idade adulta, nós não estranhamos o movimento do racismo, a não ser que, através da autoeducação, a gente vai fazendo ali um trabalho, buscar se letrar, buscar entender essa construção histórica, buscar entender o panorama político atual, o panorama político do passado, e qual o panorama político que nós queremos para o futuro. E eu estou falando agora, repetir a palavra política 3 vezes, porque muitas pessoas pensam que falar de política é falar de partidarismo, mas política é a escolha do que você vai falar, do que você vai consumir, do que você vai vestir, do que você vai se alimentar, tudo isso é política. Além de quem você vai votar, né, para um presidente, para um governador, para um deputado. Então, política está em tudo. E eu estou enfatizando isso porque precisamos parar de estranhar a política nesse lugar. Não quero falar sobre política. É muito importante a gente falar sobre política. Até para não acontecer o que aconteceu nesses desgovernos passados, né? De uma necropolítica, de um fascismo no poder. Então, nós precisamos falar sobre isso. Inclusive, o fascismo elegeu um racista. E aí, nesses anos desse governo fascista, nunca se houve taxas tão elevadas de racismo, de violência, de feminicídio, de perseguição aos povos indígenas. Então, tudo isso é letramento racial também, porque a própria educação foi sucateada. Então, eu consegui fazer um letramento, entender que tudo isso é política e buscar o autoconhecimento para entender o que essa sociedade de hoje necessita para uma cura ou melhora social é super importante, esse nosso atuar enquanto adultos.
E aí, sobre essa questão política, eu queria que você comentasse sobre a necessidade de estruturar ações de letramento racial de uma maneira mais ampla. Como é que você vê isso? A necessidade de rever e de incluir isso como políticas públicas. Então, a gente está falando agora sobre racismo e está se falando muito desde 2020, né, na mídia, se fala muito sobre racismo. Mas o que pouca gente sabe é que no Brasil nós temos leis de educação de combate ao racismo que já tem mais de 20 anos, né? Mas o racismo estrutural, ele traz também o epistemicídio e também a ocultação de tudo que vai trazer uma perda de privilégio da branquitude. E isso aconteceu com as leis, né? Então, essas leis de educação, elas são super importantes nesse lugar, né, de cura, nesse lugar estruturante, nesse lugar de ações afirmativas. O que essa lei diz? Essa lei fala que desde a educação básica até a educação superior, nós devemos, enquanto professores, ensinar a história e a cultura tanto afro-brasileira quanto a originária, a indígena, na escola. Então, se essa lei ela for posta em prática nas escolas, não só nas escolas públicas, mas nas particulares, e olhando para a escola pública, se esses professores tiverem um bom treinamento, porque a educação pública está sucateada, né? Se as salas de aula não fossem superlotadas, se não tivéssemos um grande número de evasão escolar, se essa profissão fosse melhor remunerada ou melhor vista, talvez esses números já estivessem diminuindo. Olhando para a escola privada, é isso que eu trago novamente. Hoje, nós já podemos ser os contadores da história, né? Já temos o movimento decolonial, temos o movimento contracolonial, temos o movimento antirracista. Então, todos esses movimentos estão atuando nas escolas. Então, hoje nós podemos ouvir a história contada a partir de nós mesmos, né? Hoje nós sabemos que o Brasil ele não foi descoberto, que ele foi invadido, que esse povo preto ele não foi trazido para cá somente, ele foi sequestrado, que o nosso marcador histórico ele não é a partir da escravização, povo preto, o nosso marcador histórico é de muito antes. Sabemos já hoje que a África é o berço da humanidade, é o berço das sofias, da filosofia, da matemática, da arquitetura, da medicina. Então, eu acho que a educação é a chave. Eu acredito que a educação é a chave. E, por enquanto, nós ainda não somos, ainda não fazemos política pública, né? Por enquanto, a população negra ainda é objeto de políticas públicas, porque nós ainda não estamos nesse lugar de poder, de decisão. E aí ontem teve o anúncio do novo ministro do STF, né? Teve uma campanha, uma mobilização nacional para que fosse uma mulher negra indicada e tivemos mais um homem branco, Flávio Dino, né? E substituindo uma mulher, né? Então, na verdade, a quantidade de mulheres diminuiu. E isso é um marcador histórico também, né? Que nós temos tanto quanto em um número baixíssimo de mulheres assumindo esse lugar político. Até outro dia não tínhamos nem banheiro no Planalto, né? Quanto a baixíssima quantidade de mulheres negras, né? A porcentagem que somos hoje na sociedade é a maior porcentagem de mulheres negras na sociedade. No entanto, ocupando espaços de poder ou espaços políticos, somos a grande minoria. Então, essa discrepância, essa contradição, que é o racismo estrutural atuando, né? Eu votei no presidente Lula, estou tranquila ainda com minha escolha, porém, esse lugar do letramento racial ou da importância desse olhar ainda não chegou, né, nesse mandado, digamos assim, do presidente Lula. Eu acho que é um caminho que está aberto, mas, como tudo na nossa vida em relação à população preta, nós temos que ir abrindo caminho, né? Então, nós nos preparamos, nós nos esforçamos, mas nós não temos muitas vezes a oportunidade de assumir certos cargos, não nos é dado a oportunidade. Rosa, queria pedir para você apresentar uma música que a gente vai ouvir. Tá certo. Eu vou apresentar uns pontos que quem canta ele, quem fez uma adaptação foi Antônio de Holanda, que é um artista recifense, chama Rompe Mato Pena Branca, que é uma música de terreiro, que fala também de Jurema, uma música muito, muito gostosa.
primato nasceu da Jurema, mãe Oxum apanhou e o ajudou a criar. Mas ele hoje é rei caçador, é filho da Índia e da cobra Corá. Mas ele hoje é rei caçador, é filho da Índia e da cobra Corá. Nasceu da mata não tenho medo. Nasceu na mata debaixo de um arvoredo. Seu pena branca que nasceu da Jurema. O primato nasceu da Jurema, mãe Oxum apanhou e o ajudou a criar. Mas ele hoje é rei caçador, é filho da Índia e da cobra Corá. Mas ele hoje é rei caçador, é filho da Índia e da cobra Corá. Nasceu da mata, não tenho medo. Nasceu na mata debaixo de um arvoredo. Seu pena branca que nasceu da Jurema. Seu pena branca que nasceu da Jurema. Seu pena branca que nasceu da Jurema. Rosa, no primeiro bloco você estava falando da importância da educação para o letramento racial, então a importância disso fazer parte do processo de educação. E aí queria que você falasse para a gente sobre a importância desse tema ser trabalhado nas escolas e ser trabalhado com as crianças. Como você vê isso? Oi, Bárbara. Eu vejo como essencial, como super importante, né? Porque se desde criancinha nós já temos acesso a situações de racismo, desde criança nós, população negra, já sofremos essa violência. Desde criança a população branca já começa nesse processo de endurecimento, de esfriamento, né, do próprio caráter, onde ele vê essas situações como natural. Então, desde criança, nós precisamos conversar sobre isso nas escolas. É super importante, é uma lei que precisa ser cumprida. E estudando desde pequenininho, nós conseguimos ver a potência, né, a beleza da nossa cultura. Né? A nossa cultura ela é muito rica, a nossa história é muito rica. E quando a gente tem acesso a partir de fatores positivados, isso vai mudando também a nossa forma de olhar para o mundo, né? Quando você olha para a sua própria história e vê que é uma história bonita, que vê que é uma história rica, né? Isso traz uma força muito grande individual, né? Você olhar para a sua própria cultura e reconhecer a beleza que ela tem, você vai olhar para outras culturas de uma forma também muito bela. Então, esse lugar do letramento tem algo que eu gosto de problematizar, que é o lugar da autoeducação. Por exemplo, quando você estuda a cultura e a história de África, você percebe que nós vimos de ancestrais de filósofos, né? Nós vimos de ancestrais de médicos, de arquitetos, né? Nós conseguimos observar que é o berço não só da humanidade, mas é o berço de várias geofias, de muitas tecnologias. As pessoas que foram trazidas para cá não foram pessoas escolhidas ao léu, né?
foram engenheiros, foram ferreiros, pessoas que tinham aquelas capacidades e as qualidades para fazer o trabalho que era esperado que fosse feito aqui. Então, quando a gente estuda, quando a gente tem a oportunidade, a possibilidade de se deparar com esses conhecimentos ainda na escola, né, isso faz com que nós sejamos desde cedo, né, desde pequeno, tanto para a população branca quanto para a população negra, né, trazer esse fortalecimento de identidade multicultural e também preservar esse lugar do respeito, de olhar para uma outra cultura no lugar de respeito. Quando, por exemplo, fazendo um recorte agora sobre o racismo religioso, né, quando eu tenho a oportunidade de ver outras linhas religiosas, não só o cristianismo, quando eu posso estudar alguns fundamentos de matriz africana e perceber que muito das minhas ideias elas estavam embasadas em preconceito e ignorância, né? Isso é uma libertação muito grande. Tem uma frase que diz assim: Exu não é o diabo. Não sei se você já ouviu, Bárbara, essa frase. Essa frase ela vem que é para curar o lugar do etnocentrismo e do epistemicídio. Então, o etnocentrismo é quando você olha para a sua própria cultura e quer enxergar o mundo através dessa lente. E não cabe, porque o mundo é múltiplo, né? E essa lente, ela fala de um conceito, fala de um lugar, de uma cultura, mas ela não abrange todas. Então, quando se fala que Exu não é o diabo, porque muitas pessoas, geralmente de matriz cristã, olham para as religiões de matriz afro e querem encaixar naquele arquétipo, naquela realidade. Então, na religião de matriz afro, não existe essa dualidade de Deus e o diabo. Não existe inferno e paraíso, né? Não existe o bem e o mal em uma só, né? Então, acredita-se na religião de matriz africana que tudo está inserido no aqui e agora. Então, não tem o diabo, eu tenho seres de luz, eu tenho representação de Deus nas diferentes formas de natureza, nas representações da natureza, então na chuva, no sol, nas plantas, né? Está aí essa representação e não tem a representação do diabo. Então, quando eu digo Exu é o diabo, isso é do diabo, essas religiões são do demônio, essa frase ela parte de uma grande ignorância, né? De uma ignorância de eu enxergar a minha própria cultura, a minha própria religião, como sendo universal, e não é verdade. As religiões, existem múltiplas religiões, e se nós formos olhar para o cristianismo, ele é um bebê, comparado às várias outras que existem. Sim, é bem interessante como no Brasil se criou essa correlação, né, entre o chamado sincretismo religioso, mas, na verdade, ele olha para as religiões de matriz africana a partir de um olhar cristão. Não faz o inverso, né? É. E houve esse sincretismo muito também como uma fuga para essas pessoas poderem viver suas próprias religiões, né? Então, se não houvesse o sincretismo, provavelmente nós não poderíamos tocar um atabaque ali no maracatu, né? Não poderíamos fazer trabalhos que envolvem tanto uma matriz quanto a outra, mas poder trazer a nossa identidade cultural e trazer para ser vivida, né? Porque quando chegamos aqui, esse povo, falando ainda desse letramento, trazendo um pouquinho de letramento para vocês, né? Nós ficamos impossibilitados de falar nossa língua, de exercer nossa religião, né? Até o nosso nome foi trocado, né? Então, quando a gente faz o letramento e percebe que essa estrutura ela foi criada, ela foi pensada, ela foi arquitetada através de leis, né? Nós temos leis desde o começo da escravização, leis que diziam que os corpos negros eram objetos, né? Tinham leis que impediam esses corpos de frequentar a escola, tinham leis que impediam esses corpos de comprar terreno, de comprar casas. Então, quando a gente ouve aquele discurso da meritocracia e não temos o letramento racial, quando nós escutamos, não, mas meu avô veio da Itália, muito pobre, trabalhou muito para ter tudo que tem, a gente entende que é uma realidade, que esse vovô veio e trabalhou muito para ter o que tem. É verdade, mas ele recebeu terras, ele recebeu compensação financeira, ele recebeu direito à educação, e nós não tínhamos nada disso. Então, esse discurso da meritocracia, onde você trabalha e você conquista, nós sabemos que não é bem assim.
nós sabemos que houve uma construção, nós sabemos quem foram os primeiros a receber cotas, que 50% de todas as vagas de universidade pública iam para esses filhos de fazendeiros, e quem foi que recebeu o lote? Quem era que tinha fazenda? Então, esse letramento, ele vem no lugar de muita mudança de chave, mas principalmente no lugar de conhecimento histórico, porque aí você entende como foi a história e aí você quebra o seu próprio preconceito. Eu digo que o letramento é um trabalho que é interno primeiro. Você vai internamente entendendo que os seus preconceitos eles estão amalgamados em fake news, muitas fake news históricas. E aí quando a gente vai entendendo isso, a gente vai olhando para a sociedade com outros olhos. E é um caminho sem volta. Uma vez letrado, uma vez entendendo como a estrutura racial foi se formando, uma vez entendendo a sua própria responsabilidade, que é um lugar que tem que se bater muito nessa tecla, né? Não é uma questão de culpa e pedir desculpa e está tudo certo. É uma questão de você se enxergar como agente do racismo. Então, quando a gente se enxerga como reprodutor de situações racistas, de falas racistas, a gente vai se trabalhando para que haja uma mudança externa. Rosa, você vê de maneira diferente a abordagem ou o tipo de conteúdo que é necessário se trabalhar com as pessoas brancas e negras em relação ao letramento racial? Com certeza, é muito diferente, são conteúdos diferentes, porque veja, nós pessoas negras, nós sofremos todos os dias microagressões na sociedade. Então, às vezes tem um conteúdo que é muito importante e necessário ser explicitado, né, para as pessoas brancas, dar a oportunidade de vocês terem vivências necessárias para a sua autoeducação. Mas quando a gente vai expor esse mesmo conteúdo para uma pessoa negra, pode ser uma violência, uma situação que já foi vivida, então você está ali mexendo num trauma, pode ser um gatilho. Então, eu vejo como super necessário ter uma diferenciação, até porque somos diferentes, somos tratados diferentes pela sociedade, né? Então, até hoje, se eu vou no mercado, eu sou seguida, né? Já acontece muito de eu ir do lado da rua e as pessoas segurarem a bolsa. É um gesto, é um movimento, muitas vezes inconsciente, né? E aí você trazer isso à tona, você ofertar um espaço de autoeducação onde a pessoa se perceba, é muito rico, é muito válido. Mas quando você faz um processo de apontar o dedo, quando você acusa alguém de ser racista, né, é um movimento que muitas vezes pode fazer com que a pessoa se feche na sua própria culpa. Ou então diga, não, eu não sou racista, que é o que muito acontece, né? Porque as pessoas pensam que você está xingando, as pessoas pensam que você está dizendo que a pessoa fez de forma intencional, e aí se fecha na sua própria culpa. Mas se você dá a oportunidade da pessoa perceber o próprio racismo, né, num gesto que pode ser até pedagógico, e eu sei que isso pode ser cansativo, né, ser pedagógico com adulto, mas é uma forma estratégica de buscar aliados, porque nós estamos todos aqui, inseridos nessa cultura. Nós não escolhemos num primeiro momento, enfatizo, nós não escolhemos num primeiro momento sermos racistas, né? Mas a partir do momento que eu vejo que a informação está toda aí na mídia, a partir do momento que eu vejo que a minha bolha social é toda branca e eu não faço nada para mudar isso, a partir do momento que eu vejo que meu filho não está estudando isso na escola e eu não cobro a escola, não cobro a professora, de certa forma eu estou compactuando com o racismo. Aí é uma questão a ser vista e ser trabalhada. Então, voltando à tua pergunta, sim, eu acho que é super importante ser diferente, estratégias diferentes de letramento para pessoas negras precisa ser diferente das pessoas brancas. Então, inclusive nas rodas que eu faço, nas rodas da Rosa, os momentos das vivências são diferentes, né? Nós separamos em sala justamente para ter esse cuidado, porque é um letramento afetivo que eu chamo, né? Então, tem momentos que as pessoas precisam desse cuidado especial, né? Inclusive, tem um terapeuta na roda, quando alguém tem algum nó, pessoa branca ou pessoa negra, pode ter uma sessão de arte-terapia com terapeuta, um ou mais, né? Durante os letramentos, porque são conteúdos sensíveis. Toca num lugar que pode ser muito doloroso, a pessoa se perceber enquanto violenta, né? Enquanto reprodutora de uma violência, pode ser muito doloroso. O processo de você
se enxergar quanto racista é doloroso. O processo de você se enxergar enquanto pessoa negra, que acontece também muito, né? As pessoas negras ficarem num processo de auto-ódio, onde ela não reconhece suas características ou não quer vê-las de uma forma positiva. Então, ela começa pequenas mutilações, pequenas ou grandes mutilações, né? Então, alisa o cabelo, né? Para o cabelo ser mais socialmente aceito ou internamente aceito. Vou fazer uma cirurgia para afinar meu nariz. Eu busco entrar num modus, né, padrão que não é meu, uma forma de estar no mundo que não é minha, né? Eu vou negando minha identidade, negando minha avó preta, negando minha bisavó. Então, todos esses processos são dolorosos, é difícil. Tem um livro que eu acredito que é da Cida Bento, talvez, que é Tornar-se Negro, que é muito interessante para todas as pessoas negras lerem. E também tem outro que é Peles Pretas, Máscaras Brancas, também muito legal para ler. E a Branquitude no Espelho, também é bastante interessante para as pessoas brancas que querem iniciar esse processo de letramento. E para professores, eu estou lendo um livrinho que ele acabou de ser lançado, de Bárbara Carini, que é Como Ser um Educador Antirracista, que é super interessante, curtinho, acessível, também muito bom. Aproveitando o momento de indicação. Muito bom. Rosa, você tem ações práticas que você acha que faltam as escolas fazerem, além de conteúdos a serem trabalhados? Sim. Por exemplo, se você está na educação infantil, que nós usamos bastante o lúdico, né, na educação tradicional infantil, na Waldorf nós usamos o lúdico a vida toda, né? Mas na tradicional, se formos olhar para todas as práticas pedagógicas, você pode trazer brincadeiras da sua terra, que as brincadeiras geralmente ou vêm de uma matriz africana ou vêm de uma matriz indígena. Você pode trazer os valores civilizatórios daqui da nossa terra, que são valores lindos, que traz essa circularidade, essa oralidade, musicalidade, corporeidade. Você pode, além das brincadeiras e dos brinquedos da terra, você pode trazer músicas da terra, que isso tudo está trabalhando esse lugar de uma valorização do que é nosso, e o que é nosso vem dessas matrizes africanas, afro-brasileiras e indígenas, né? Geralmente, e na grande maioria das vezes. Além disso, você pode trazer a culinária, as palavras que são de origem africana, né? Muitas ações que são marginalizadas, o próprio ato de rebolar é uma sabedoria africana que ele é marginalizado, né? Trabalha todo o corpo, produz sensação de bem-estar, produz hormônios do prazer, é muito importante para a mulher, principalmente em trabalho de parto. Então, buscar essas ofias, essas sabedorias que são nossas e que estão sendo apagadas, né, pelo epistemicídio, que estão sendo ocultadas pelo epistemicídio. Então, esse trabalho que é individual de cada adulto e também dos professores, né, ele é super importante de ser reproduzido em sala de aula. Se eu tenho uma criança que ela é negra, eu vou ali fortalecer as características dela e trazer sempre num lugar positivado, porque já tem uma sociedade inteira falando que aquelas características não são aceitas. Então, os brinquedos, trazer o brinquedo com protagonismo negro, trazer histórias com protagonismos negros. Ah, Rosa, mas e as crianças brancas da sala? Como eu disse, ela já tem representatividade na sociedade inteira, né? Quem está precisando dessa representatividade ainda é a criança negra. E vai chegar um momento que isso vai estar equilibrado. Mas, por enquanto, quem precisa dessa representatividade, desse protagonismo, é a criança negra. Para falar de antirracismo na prática, eu posso trazer o exemplo do Jardim Aroeira, que é uma escola de educação infantil em Olinda, uma escola antirracista, inspirada na pedagogia Waldorf e na capoeira Angola. Na educação infantil, nós acreditamos nessa pedagogia que nós não educamos a criança se autoeduca. A criança imita os adultos, a criança brinca, e nesse brincar, nesse imitar, ela vai crescendo e se formando. Então, o que nós fazemos é ofertar um espaço saudável, para essa criança se autodesenvolver. Então, essa educação antirracista, ela chega através desse lúdico, nas brincadeiras, ela chega na contação de história, que é trazida para essas crianças, uma história com protagonismo na cultura afro-brasileira ou na cultura indígena. As imagens que são trazidas para as crianças são imagens com esse protagonismo ancestral,
As histórias que são trazidas sobre as épocas são afrocentradas e toda a prática, as músicas, a capoeira, toda essa prática traz para essa criança vivências de um mundo que ela vai encontrar na idade adulta e que ela pode, no seu atuar, com essa consciência, trazer uma prática mais saudável no futuro. Rosa, a gente conversou no bloco passado sobre atividades e práticas que podem ser feitas nas escolas, né, para incluir o letramento racial, incluir histórias, personagens, músicas, a cultura negra de maneira geral. Mas eu queria que você falasse um pouco também das violências que ainda acontecem nas escolas, nas violências racistas, e em problemas que reproduzem esse racismo e que precisam ser apontadas para serem modificadas. Eu acho que um dos maiores problemas é a falta de letramento também por parte dos professores, que esse trabalho de educação é um trabalho duplo, né? E os professores eles estão ali para trazer um conteúdo, mas a educação de fato ela acontece em casa. Então, primeiro, super importante que o pai, mãe, família esteja letrada, né? E também esses professores fazendo esse trabalho conjunto, escola, casa. A maioria das violências que acontecem na escola são reproduções por parte das próprias crianças ou adolescentes e jovens, né? Então, é algo que já traz de casa, do seu convívio. Então, essa normalização do racismo por parte da sociedade em geral é um grande problema que repercute dentro das escolas, assim como dentro de vários outros espaços, né? Outra questão é a falta de representatividade. Então, essa criança, esse jovem, ele não vê muitos professores negros, então, desde pequeno, ele não se vê representado na escola, como se aquele espaço não fosse um espaço, não fosse um espaço que aquele corpo pode ocupar, aquele espaço de professor não fosse um espaço que aquele corpo pode ocupar. Então, esse daí também é uma grande questão, é um fator de violência para essas crianças não se sentirem representadas. Um outro fator que pode contribuir muito para a manutenção e reprodução do racismo é o próprio currículo, né? Então, quando nós, enquanto professores, nós fazemos a nossa reciclagem, nós estudamos mais, nós ficamos antenados no que está acontecendo, nas mudanças que já houveram, né, nas representatividades, na possibilidade de trazer essa contação dessa história a partir de uma ótica, né, da nossa ótica, e não só pela ótica do colonizador, trazer os nomes corretos, né, em vez de um país que foi descoberto, um país que foi invadido, falar sobre sequestro, problematizar, conceituar direitinho a história, não mais romantizar como era feito no passado, e alguns professores continuam fazendo essa romantização, né? Outro fator que é importante os professores estarem ligados e reproduzir, né, esse fator positivado em tudo que for negro ou características dessas crianças, desses jovens negros. Paulo Freire tocou muito na questão da evasão escolar por conta de não trazer um currículo adaptado para a realidade daqueles alunos, né, daqueles jovens. Então, observar esse currículo e tornar esse currículo atrativo, né, verdadeiro, mas atrativo para aquelas crianças que estão ocupando aquele espaço. Então, se eu sou professora de escola pública, eu estou numa comunidade, essa escola está inserida nessa comunidade, seria interessante eu entender, né, quais são as representações, por exemplo, as representações folclóricas daquele lugar, representações de brinquedos que tem naquele lugar, né? Quem são esses jovens que estão frequentando essa escola? Qual é a linguagem que eu posso usar para acessá-los melhor? Qual é a realidade desses jovens que estão frequentando essa escola? Então, isso também ajuda, faz com que não haja esse abismo gigantesco, né, entre professor e criança, a autoeducação do professor. Como eu disse ainda agora, aquele livro, né, Como Ser um Educador Antirracista, a gente se informar, né, sobre os movimentos que vêm acontecendo, estudar sobre. Tem um movimento chamado Afrofuturismo, que é um movimento muito legal de trazer para dentro das escolas, né, de nós professores trazermos a arte através de uma linguagem que eles estão acessando. São fatores que podem ajudar a trazer essa visão ampla do que vem acontecendo nas salas de aula. A outra questão também que eu consigo observar é o pouco conhecimento das leis raciais,
Então, muitas vezes a criança está sofrendo racismo e a escola, a professora não está percebendo porque não tem o conhecimento daquela lei, não tem o conhecimento de que aquela prática seja uma prática racista, né? A pessoa entende que racismo é só chamar o outro de macaco, né? Ou falar da cor, mas racismo é muito mais do que isso, né? Podem ser pequenas microagressões, pode ser um dia da criança chegar, por exemplo, com o cabelo todo preso, amarrado, sem estar um fiozinho fora de lugar, uma criança do cabelo crespo, uma criança que tem o cabelo volumoso, e a professora, nesse dia especificamente, falar que ela arrumou o cabelo, sabe? Isso é uma violência, né? Então, esse lugar do se perceber é muito importante para os professores, para os adultos em geral que estão ao lado da criança. Não reproduzir falas, né? Ou então buscar conhecer que falas são essas que são racistas, né? A gente buscar trabalhar o nosso vocabulário também. E eu que sou professora, só que de adultos na universidade, eu estava refletindo aqui sobre como todas essas leis que incluem esses temas nas escolas vieram depois da época que eu fiz educação infantil e fundamental, há mais de 30 anos, e em que nada disso era discutido. Então, eu vejo que todos nós que não aprendemos sobre isso na escola, precisamos realmente aprender fora dela, né? Especialmente se temos esse papel ou de educar filhos ou educar pessoas, né? E aí, na área de administração, se fala muito sobre apresentação, funcionário. Quando se fala de gestão de pessoas, se fala de carreira, né? E a gente vê a reprodução de um pensamento racista em vários aspectos ligados à aparência, como se uma aparência branca fosse naturalmente mais arrumada. Isso tem que ser realmente evidenciado para ser combatido, né? Rosa, queria pedir para você abordar um pouco exemplos de boas práticas, né, que você tem visto em escolas ou em organizações que buscam enfrentar o racismo e trazer uma nova realidade. As boas práticas são as cotas, né? As cotas é uma prática muito interessante, muito necessária para esse lugar de reparação, né? E não só as cotas, é incluir de fato essa criança na escola, porque às vezes você dá bolsa, né? Mas como é que vai manter essa criança na escola se ela não tem como chegar, se ela não tem como atingir aquele padrão, por exemplo, compra de material, né? Então não basta só dar cota, mas tem que ofertar um espaço que essa criança consiga permanecer, um espaço de permanência nessa criança na escola. Então, não adianta também eu dar cota e essa criança permanecer se eu não tenho uma representatividade. Professores negros, né, professoras negras na sala de aula. Então, essa criança ela vai ter ali a bolsa dela de estudo, vai ter a permanência dela focalizada, ela vai ter um marcador positivo para o professor, né? E ela precisa também ouvir falar dela na escola. Então, novamente, buscar essa história desse povo, a história rica, não só a partir do marcador da escravização, mas anterior a ele, né? Buscar as Sofias, né? O berço da filosofia, como eu já disse, foi em África, da matemática, da medicina, buscar essas histórias e trazer à tona, para que essas pessoas também se sintam representadas no fator positivado. Então, trazer a cultura local também para dentro da sala, trazer os representantes históricos, marcadores históricos positivos dessas pessoas negras que é apagado pelo epistemicídio, né? Quantas personalidades super importantes do nosso país são pessoas negras e não se fala sobre, né? Quantas guerras, né, aconteceram internas, guerras brasileiras, que o povo preto teve protagonismo, que não se conhece, não se sabe porque dia 20 é o dia da consciência negra, né? Então, falar mais sobre essas personalidades, sobre Zumbi, Dandara, as rainhas que foram trazidas para cá, né? Falar sobre a história desse povo. Esses todos são fatores que podem mudar a perspectiva de um estudante, né? Se nós, enquanto criança, tivéssemos tido acesso a esses documentos, a essas histórias, né? A essas formas de olhar para o corpo a partir de um lugar positivo, talvez também nós não estivéssemos reproduzindo hoje esse racismo. Conhecer de fato a história verdadeira e nos observar enquanto reprodutores ainda de uma estética colonialista,
que infelizmente nós continuamos reproduzindo o modelo colonial. Nós precisamos nos observar como colônia, nós precisamos observar que ainda estamos, infelizmente, agindo como colônia e olhar para isso, num lugar de uma vontade de uma libertação, de uma vontade de redescoberta, de encontro às nossas raízes, que são muito ricas. E eu acho que fica a tarefa para todas as pessoas brancas pararem de olhar só para si, né? Parece que cai muito no lugar, né? Não, eu não sou racista, como você falou, não sou racista, e ficar na culpa, e realmente se engajar, né? Isso. De arregaçar as mangas e agir para mudar essa realidade. Foi muito interessante uma pesquisa que fizeram, Bárbara, perguntaram na rua, você já ouviu falar em racismo? Todo mundo, sim. Você sabia que o Brasil é um país racista? Sim, o país é Você é racista? Não. Então foi interessante que mais de 80% falaram que o Brasil era um país racista e mais de 80% falavam que não era racista. Então esse lugar de se enxergar enquanto reprodutor de atos ou palavras racistas, se enxergar como uma pessoa racista estrutural, como eu disse, não é uma escolha, é uma estrutura, mas você pode escolher se letrar para não continuar reproduzindo essas ações. Aí sim é uma escolha, você pode escolher buscar informações para que você não se torne, não continue sendo, né, um racista estrutural. Você consiga trabalhar isso internamente, que é sempre um trabalho interno. E pare de olhar esse corpo negro como coletividade, somente o corpo branco como individual, né? Então as pessoas brancas, ela têm um individualismo, elas podem falar delas mesmas, mas sempre que tem uma pessoa negra, quando se olha para uma, se olha numa massa. Então você não olha a individualidade, inclusive o padrão, né? Quem é o padrão? São as pessoas brancas, que são a minoria da sociedade, ainda assim são vistas como padrão. Então, problematizar esses pequenos pontos, que podem ser pequenos, mas quando junta, né, vira esse lugar da branquitude, um lugar brancocêntrico, um lugar adoecedor, né? E eu repito, não só para pessoas negras, é adoecedor para as pessoas brancas também. Estão em processo de adoecimento, né? Rosa, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, como é que faz, se quiser fazer uma roda de letramento racial, passa as dicas para a gente. Então, eu estou com esse trabalho chamado Rosas da Roda, nós temos o nosso Instagram. Então, eu trabalho tanto com a escola, com professores, outros funcionários da escola, levando essa roda de letramento, a iniciação ao letramento, é um letramento afetivo, é um letramento sensível, onde nós buscamos trabalhar a partir de conversas, muita conversa. Então, traz essa escuta afetiva, traz essa fala afetiva empática. As rodas também são para o público em geral, então todos que tiverem interesse em se letrar, é muito importante, é necessário, podem buscar também esse trabalho. Eu faço também consultorias de solução de conflitos, ou para a construção de manual antirracista da escola. Eu faço consultorias na escola, dando aula para as crianças e para adolescentes, aula de letramento racial. Então, é só buscar Rodas da Rosa no Instagram e entrar em contato para marcar a roda de letramento. Esse final de ano também, agora esse mês de dezembro, vamos ter uma roda, que vai ser... as rodas geralmente são 3 momentos, são 3 encontros, então nós olhamos para o passado para entender o presente e aprendemos práticas de mudança de futuro. E essa roda de dezembro vai ser uma única roda, vai ser uma conversa sobre como você levar o letramento, né, para sua família, para o seio familiar, estratégias de como trazer o tema ali naquele momento do jantar em família, que pode ser um momento muito delicado, né, onde tem muitas reproduções, geralmente são no seio familiar, onde existem em maior quantidade, a reprodução do racismo. Então, essas rodas nós vamos olhar para o arquétipo crístico, vamos problematizar um pouquinho de religião, sobre letramento, história e filosofia africana, para a gente conhecer um pouquinho também, para trazer esse chão firme para pisar. Obrigada, Rosa. Queria agradecer pela sua presença aqui no nosso programa. Foi muito bom conversar com você e lhe ouvir. Parabéns pelo trabalho. Obrigada também, Bárbara. Muito obrigada. As pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais também, tem o Jardim Aroeira em Olinda, como eu falei no início, né?
É uma escola antirracista, inspirada na pedagogia Waldorf de educação infantil, lá em Olinda. Muito bem. Você que está na região metropolitana do Recife, pode nos acompanhar pela 99.9 Universitária FM. Também está disponível para outras cidades pela internet, no site radio.ntvru.ufpe.br ou ainda nos melhores agregadores de podcast. Este programa foi apresentado por mim, Bárbara Bastos, o roteiro foi de Camille Moreira. Na edição, mídias sociais e identidade gráfica estão os estudantes Arthur Antas e Camila Cunha, e também compõem a nossa equipe Daniel Rodrigues, Luana Antero, Lucas Casagrande e José Guilherme. Rosa, queria pedir para a gente fechar o programa com mais uma música, você apresentar essa música para a gente e agradecer a todos que nos acompanharam e até o próximo domingo. Com você, Rosa. Eu vou apresentar essa música, chama Muriquinho Pequenino, está na voz de Clementina de Jesus. É uma faixa do CD Cantos de Trabalho. Esse CD é conhecido como Canto dos Escravos, mas aí nesse lugar de ressignificação nós chamamos de Cantos de Trabalho. E ele traz uma linguagem antiga, uma linguagem de quilombo, e o nome, como eu disse antes, é Muriquinho Pequenino, é do ano de 1982. Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino, parente que samba na cacunda. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. E chora, chora, gongo e devera, chora, gongo, chora. E chora, chora, gongo e cambada, chora, gongo, chora. Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino, parente que samba na cacunda. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. E chora, chora, gongo e devera, chora, gongo, chora. E chora, chora, gongo e cambada, chora, gongo, chora. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.